Queridos, com grande amor e respeito, nós oferecemos nosso apoio à sua jornada evolutiva, com a intenção de trazer esclarecimento e esperança a todos que a procuram. Nós vemos uma grande mudança ocorrendo no planeta Terra neste momento. As energias luminosas continuam a se intensificar à medida que mais indivíduos despertam e começam a compreender verdades que anteriormente eram despercebidas, por não ser apropriado ou por não haver receptividade naquele momento. Existe um grande aparato de apoio disponível para qualquer um que solicite, mas lembre-se de que para obtê-lo você precisa solicitar. Muitos dos que antes estavam indispostos à mudança ou a novos modos de perceber e acreditar estão agora se abrindo para a ideia de que talvez existam maneiras mais harmônicas de realizar as coisas, visto que em certos casos, as crenças, conceitos, leis se tornaram obsoletas e não mais funcionam como já funcionaram um dia. Ao mesmo tempo, aqueles espiritualmente conscientes continuam expandindo e passando a acessar frequências mais alargadas de percepção. Aqueles despertos espiritualmente, em muitos casos, apenas sentem a necessidade de receber uma validação do que estão experienciando neste momento ao invés de aumentar a quantidade de informações. A tentação é buscar respostas através da mente quando as coisas não são completamente compreendidas, porque o sistema de crenças tridimensional ensina que estudando, aprendendo, fazendo, a partir de um processo mental é necessário para a compreensão, o que também é verdade em estágios iniciais do despertar. Porém, à medida que a consciência se expande, o indivíduo naturalmente se abre para novas formas de compreensão, que vão além da interpretação mental, passando a conectar-se a percepções mais profundas, como por exemplo com a intuição e o sentir. Você aprende este padrão através de muitas vidas, e chega a um ponto onde a mente humana, se utilizada dessa forma, passa a não ser mais uma ferramenta tão efetiva para a sua jornada interior. A mente humana costuma ser limitada por aquilo que já conhece e não consegue acessar reinos mais profundos da consciência divina interna. Os verdadeiros caminhos espirituais, aqueles que têm verdade em suas bases, não vão desaparecer, mas as suas ideias fundamentais vão se expandir para novos e mais altos níveis. Comumente a consciência não desperta dos seguidores que temem a mudança que segura a expansão evolucionária de uma determinada prática, modalidade, em energias que se tornaram obsoletas. Nada verdadeiramente real é ou será perdido, apenas a ilusão disto desaparece. Todas as religiões organizadas, ensinamentos ou modalidades espirituais são criadas originalmente como verdade a partir dos ensinamentos, ou apenas exemplos, de um professor considerado altamente evoluído espiritualmente, por assim dizer. Mas ao longo de gerações os ensinamentos originais podem ser distorcidos, dependendo do nível de consciência daqueles que interpretam tais informações. Independente disso, em todos esses lugares há variadas formas de expressão do amor. A consciência divina se manifesta em um simples olhar ou sorriso. A busca interna pelo encontro com Deus Pai e Mãe é o que move os buscadores da verdade até esses lugares. Colocar fé, confiança ou esperança, poder pessoal, em um caminho, guru ou modalidade não deve continuar para sempre. Essas coisas são ferramentas importantes para o despertar, mas só funcionam até certo ponto, porque a natureza da evolução determina que uma pessoa acabará evoluindo além da necessidade delas. Chega um momento em que o buscador não está mais alinhado com algumas das ferramentas e modalidades que serviram para levá-lo ao seu novo nível de consciência, ele se graduou. As verdades aprendidas através de um caminho iluminado ou de um professor só podem ser totalmente acessadas e tornarem-se um estado de consciência quando elas fluem de dentro de onde todas as ideias divinas existem, na plenitude de sua forma pura. Antes disso, essas informações são simplesmente conhecimento intelectual. A meditação ajuda a abrir a porta.
A escuta interior silenciosa da meditação indica ao seu eu superior que estão prontos e receptivos para mais. Uma vez acessadas, as ideias divinas continuam a se desdobrar e se revelam à medida que cada novo nível de consciência é alcançado, onde há alinhamento com a nova verdade. Aproveite a vida. As práticas ascéticas do passado, que surgiram como resultado de acreditar em que a espiritualidade é separada da vida comum, não fazem mais parte do sistema de crenças do mundo, como fazia antes. Ao contrário do que muitos ainda acreditam, a dor e o sofrimento não agradam a Deus de nenhum modo e nunca poderiam, porque a perfeição harmoniosa do Um é tudo o que existe. Dor e sofrimento não existem na consciência divina. Se o fosse, seria universalmente permanente, mantida para sempre no lugar pela lei divina. Viver como um indivíduo desperto é uma questão de estar no mundo, mas não ser dele. Viver e desfrutar a vida sem apego. Vá para o trabalho, vá para a escola, tenha relacionamentos ou não, faça o que você é guiado a fazer, mas faça-o do seu mais alto nível de consciência, na percepção de que você é inteiro e completo com ou sem essas coisas. A vida espiritual é a vivência de atividades comuns a partir de um lugar de amor, que é capaz de olhar além das aparências de bem ou mal, sem apego ao seu resultado, na percepção de que tudo é espiritual e o que está sendo visto é uma interpretação mental tridimensional da mesma. Você entende que a sua integridade e completude não depende de sua educação, dinheiro, forma corporal ou qualquer outra coisa que o pensamento tridimensional defina como sucesso. Você está confortável onde quer que esteja e em todas as situações, porque você sabe quem você é. Neste ponto você pode ir à igreja ou não, porque você sabe que Deus estará na igreja, especialmente se você levar Ele com você. Você começa a ter mais paciência e amor por aqueles ao seu redor, sabendo que eles têm um contrato de alma e lições que estão aprendendo. Você começa a aceitar as idiosincrasias da família, dos amigos e dos estranhos em vez de dar-lhes poder sobre o bem ou o mal. Você é capaz de assistir notícias ou não de um nível de desapego em vez de medo e preocupação, porque agora percebe que, apesar das aparências, tudo está bem. Viver torna-se um estar no mundo, mas não ser dele. Permitir o progresso evolucionário do eu e dos outros é amor. É a percepção de que tudo procede de acordo com o planejado, sem a necessidade de oposição mental e conspiração, porque, na realidade, a Terra é um universo espiritual habitado por filhos de Deus. Gaia, que é uma alma vivente e não um pedaço de terra, está pronta para o próximo passo evolucionário e o pensamento humano não pode impedi-la, porque há um quadro muito maior acontecendo do que o pensamento tridimensional pode conhecer ou imaginar. A consciência espiritual permite que os outros vivam sua jornada pessoal sem a interferência que tantas vezes acontece quando mencionam fazer o bem e muitos grupos interpretam o amor. A crença de que qualquer pessoa que não acredita no mesmo deve ser salva de sua ignorância é um exemplo perfeito de como a crença na separação se manifesta no mundo. Os outros são aqueles considerados separados da verdade real e que precisam daqueles que a possuem para salvá-los. Conceitos de separação são básicos para a maioria das religiões organizadas que, por sua vez, enviam missionários com um falso senso de que devem converter e salvar qualquer um que não acredite como eles. Esforços para salvar e converter outros, mesmo que bem-intencionados, são sempre baseados no ego. Meu caminho é o único caminho certo, e mais frequentemente trazem dor e sofrimento para os destinatários. Todo indivíduo só pode se salvar. Nenhuma igreja, guru, santo, professor ou prática pode fazer isso por você, embora essas coisas possam abrir a porta para aqueles que estão prontos e receptivos. Todos têm a consciência da fonte divina já totalmente presente internamente, prontos para falar e guiar no momento em que escolhem ouvir. Sinceramente,
Procurar ajuda ou orientação alinha um indivíduo com a ajuda e orientação necessárias. A crença comum de que é amor e que deve salvar cada pessoa que está com problemas é muitas vezes apenas interferência, pois, apesar das aparências, ninguém precisa realmente de salvação e aqueles que parecem precisar dela geralmente estão aprendendo alguma lição difícil que eles mesmos escolheram para sua evolução. Sua escolha poderia ser simplesmente viver plenamente e experimentar a energia tridimensional. Permitir é o dom de retroceder e, ao mesmo tempo, ter a mão pronta para agarrar a do outro, caso ela se aproxime. Não é um abaixar e puxar alguém para fora de sua sarjeta pessoal e escolhida. Há uma linha tênue aqui que só pode ser acessada através da intuição, porque o mundo em geral continua a promover a salvação de todos, quer a pessoa deseje ou não ser salva. A intuição, o seu radar interno ou a percepção, é sempre o melhor guia para saber se alguém que está precisando de ajuda ou não, ou está apenas procurando alguém para ajudá-lo a continuar no estilo de vida escolhido. Lembre-se sempre de que existe uma cena maior acontecendo. Isso permitirá que você compreenda a aparente discórdia com a qual outro pode estar lutando. Novamente, nós repetimos que há uma linha tênue nessas situações em que muitas vezes a intuição é seu único guia. Alguns podem parecer não querer ajuda, mas sua intuição pode estar lhe dizendo que eles realmente querem ajuda. Outros podem parecer querer ajuda, mas só o fazem por terem sido forçados a procurarem ajuda e logo retornam ao estilo de vida escolhido. Nem todo mundo está pronto para ou deseja ser salvo, seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente. O livre-arbítrio permite que todos escolham seus caminhos e não é de sua responsabilidade, nem dos anjos ou mesmo de seus guias, interferir na escolha de nenhum ser humano. Mantenham-se sempre na energia da compaixão e não da simpatia, pois, em solidariedade, muitas vezes você se alinha com a energia que a pessoa está vibrando. Sua escolha pessoal pode determinar o momento de tirar a sua projeção e expectativas sobre a pessoa ou situação, o que pode ser difícil quando é um membro da família, parceiro ou filho. Isso não quer dizer que um pai não possa agir, fazendo o que quer que seja necessário no caso de uma criança, mas quando essa criança se torna um adulto que, apesar de toda a ajuda, ainda escolhe um comportamento autodestrutivo, o pai, ou o responsável deve voltar-se ao amor de permitir as escolhas daquele ser. Seu trabalho como pessoa desperta espiritualmente é reconhecer que, apesar de todas as aparências, cada indivíduo é, na realidade, um ser divino. Envolva a pessoa com a luz e, em seguida, siga em frente. Quanto mais você segurá-la na consciência de acordo com sua aparência humana, mais você aumentará a ilusão. Você é um criador. Saiba que muitas vezes é mais amoroso permitir que esses entes queridos caiam de cara no chão ou até mesmo deixem esta vida, do que continuar permitindo-lhes a ilusão. Na próxima vida eles farão escolhas diferentes baseadas nas experiências aprendidas desta. Isso vale para a maioria dos vícios, drogas, álcool, sexo, rituais ou qualquer outra coisa que um indivíduo acredite que lhes proporcione a sensação de plenitude, felicidade e paz que desejam. A divisão entre aqueles que despertam e aqueles que escolhem não despertar cresce a cada dia e poderosas frequências de luz estão forçando aqueles que estão espiritualmente prontos a viver sua verdade. O que pode e frequentemente significa deixar para trás alguma pessoa, lugar ou coisa, fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente. Agora é uma época de muitas escolhas que só você pode fazer. Nós somos o grupo arcturiano.